A paz do Senhor Jesus, igreja, amém? Estamos dando início a mais um culto, né? Que você que está aí na sua casa, que você vem, está louvando, ouvindo a mensagem do Senhor através do nosso pastor, e que você venha fazer parte conosco nessa adoração ao nosso Deus, tá? Vamos fazer alguns avisos que se fazem necessários, tá? Quero agradecer a Deus pela vida dos aniversariantes dessa semana, né? Que foi a irmã Dorcas, o irmão Elião, o pastor Manuel. Parabéns, que Deus abençoe muito a vida de vocês, tá? Temos também a reunião com os diáconos nessa quinta-feira. O pastor Manuel pede para avisar todos os diáconos, aqueles que trabalham na recepção, estejam aqui nessa quinta-feira, tá? Para uma reunião com ele. E no próximo domingo, tá? No próximo domingo, dia 9, vamos começar, para a honra e glória do Senhor, nosso culto presencial. Então, você que quer vir, né? Você que já é membro daqui, que queira vir, avisa ao pastor, né? Para ele estar colocando o seu nome, para medidas de segurança, para não aglomerar muitas pessoas, tá? E porque também vamos ter os nossos visitantes. Então, você que é visitante, venha à casa do Senhor. Você está convidado a estar conosco nesse culto presencial. Lembrando que também vai ser transmitido ao vivo, tá? Então, vai ter o culto presencial e também vamos estar no culto online, ao vivo, tá ok? Lembrando que você que for vir, lembrar de vir de máscara, evitar os cumprimentos, tá? Contato físico e lembrando do distanciamento entre um irmão e o outro, tá? Seguindo essas regras, nós vamos estar louvando, engrandecendo o nome do Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Ele está conosco, tá? E vamos também, aproveitando esse momento, esse mês de agosto, é um mês da Juventude Batista, tá? Você que tem de 0 a 150 anos, que se encaixa aí nessa idade, está convidado a estar participando do 2º Congresso dos Adolescentes, 2º Congresso da Juventude Batista, tá? Então, você que se encaixa aí, assista conosco, vai ser todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, no Facebook da igreja, aí mesmo onde você está assistindo, nesse mesmo Facebook. Então, todas as quintas-feiras você tem um compromisso conosco, às 19 horas. E, aproveitando, eu queria saber uma pergunta. Você tem sonhos? Alguém já me falou aqui que tem 3, né? Eu também tenho sonhos, eu tenho planos. E são várias perguntas. Que sonhos? Será que é possível concretizá-los? Será que é possível realizá-los? Sim. Mas nós vamos estar falando sobre isso no congresso, tá? Se você está desanimado, se você acha que os seus sonhos não vão ser realizados, se você está por algum motivo afastado, assista. Você está convidado a estar conosco todas as quintas-feiras a partir das 19 horas, porque o nosso tema é os meus sonhos ou os sonhos de Deus. A palavra do Senhor fala em Provérbios 19, 21, fala assim, leia aí conosco, Provérbios 19, 21 fala: muitos são os sonhos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, mediante essa palavra, vem os meus sonhos ou os sonhos do Senhor que tem que prevalecer. Você já falou com Deus sobre os seus sonhos? Você já conversou com Ele? Você já perguntou quais são os sonhos deles para você? O nosso tema do 2º Congresso dos Adolescentes é exatamente isso. É nós sabermos o meu sonho ou o sonho de Deus. Porque os sonhos de Deus é bem melhor do que os sonhos que eu e os sonhos que você tem. Se você almeja algo para você, Deus almeja muito mais. Os sonhos deles é bem maior do que os seus sonhos. Então, assista, não deixe, vamos trazer, né? Alguns palestrantes que eu vou falar aqui, rapidamente. Nós vamos trazer, né, o Rian Nunes, nós vamos trazer a Érica Ribete, lá dos Estados Unidos, que vai estar falando para a gente. Também vamos ter a missionária Joyce Santana, ela está congregando numa igreja lá em Portugal.
a missionária Joyce, né? Joyce Santana. Temos também o missionário Walter Gonçalves. Ele vai falar diretamente, trazendo uma palavra do Senhor da Bósnia. Vai estar falando aos nossos corações. E também temos, para finalizar, temos o pastor Mário Pina, que também é de Portugal. Eles vão estar trazendo palavras dos altos céus para nossas vidas, tá? Eles estão longe, mas eles vão trazer palavras que o Senhor colocou no coração deles para cada um de nós. Amém? Então aguardo vocês, tá? Todas as quintas às 19 horas até setembro, ok? Então vamos chamar o Ministério de Louvor para nós estarmos cantando, né? Louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Esse primeiro louvor que nós vamos cantar, louvar, é o tema do nosso congresso, né? Então ouça com atenção que o Senhor vai falar aos nossos corações. Amém?
né? Sonhos de Deus é que você possa sentir no seu coração e querer a cada momento de nossas vidas, amém? Então não perca toda quinta-feira o nosso congresso dos adolescentes e também de toda a nossa igreja. Vamos continuar em adoração ao nosso Deus, dizendo: caminho no deserto. Quando você estiver caminhando no deserto, lembre do seu Deus, do nosso Deus. Não perca as esperanças e sonhe juntamente com Deus, porque os sonhos de Deus para você é o que há de melhor. Amém?
meu amado, esse é o nosso Deus. Nunca se esqueça, quando estiver passando pelo deserto, esse é o nosso Deus. Nunca esqueça dele, nunca abandone-o, porque ele sempre é e estará com o filho teu. Amém? Nunca pare, nunca desanima. Confia no Senhor, meu. Volte para o mar.
Levo-te para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amém. Boa noite, irmãos. É uma satisfação imensa estar mais uma vez aqui nesta noite. O nosso pastor Manuel, ele me convidou para pregar.
Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 30, versículos 19 e 20. Deuteronômio. Capítulo 30. Trocar de óculos. Está registrado assim na palavra do Senhor: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão e a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Amados, nós vemos aqui duas opções que Deus deu para o povo, para que o povo decidisse a escolher: bênção, maldição, vida e morte. Duas opções. Agora nós vamos lá para João 3,16, que diz o seguinte: porque Deus, podem falar comigo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o que tem a ver esse texto com Deuteronômio? Deus oferece duas opções, lá no Velho Testamento, duas opções. Ou você quer a bênção ou a maldição. Você quer a vida ou você quer a morte. Falou isso para o povo. E agora ele diz que deu Jesus Cristo ao mundo como Salvador. Como isso? É uma opção também que Deus dá. Porque ele fala: todo aquele que nele crê, para que não pereça na segunda opção. Deus é tremendo. Com ele é assim, se não, não, né? Deus não é aquele Deus que fica no talvez. Amados, a nossa vida, ela depende muitas vezes de decisões e de escolhas. Às vezes nós tomamos decisões, escolhemos mal, pagamos o preço e depois corremos para os pés do Senhor. Senhor, aí agora Deus tem que dar o jeito dele, né? Porque nós escolhemos mal. Amados, eu passei por uma experiência que eu gosto de lembrar, porque eu tenho para mim que aquilo veio de Deus, não veio de mim. Eu era novo ainda, eu não tinha 20 anos de idade, como eu decidi como seria hoje a minha vida, na idade que eu estou agora.
E Deus foi tão bom comigo, que Ele foi mais além do que eu havia pedido para Ele. Eu estava dentro de um trem da Central do Brasil, indo para casa, comecei olhando em volta e falei, eu não quero esta vida para mim quando eu chegar a uma certa idade. Deus me abençoou de tal maneira que Ele me ajudou a atingir meu objetivo, e quando eu estava com 20 anos de serviço, eu pedi para sair. Não consultei Deus. Não consultei, não conversei com os amigos, porque diz a palavra de Deus que na multidão de conselhos há sabedoria. Eu tomei a decisão assim, eu quero sair, e se eu tivesse saído, eu iria me dar muito mal, porque eu estaria recebendo hoje a fração do soldo, e eu teria que correr atrás para complementar, depois de 20 anos de trabalho. Mas Deus foi muito bom, não deixou sair. Foi um não que eu só fui entender, se não, por incrível que pareça, na primeira escola bíblica dominical neste ano. Olha quantos anos isso aconteceu. Eu estava servindo aqui na escola de aprendiz marinheiro quando isso aconteceu. Que eu tomei aquela fatídica decisão de escolher deixar a marinha, o serviço ativo. Aí o assunto era pertinente, eu fui lá na frente, contei essa minha experiência e falei, por que Deus não me atendeu? Ele sabia que eu ia me dar mal, mas aí um irmão se levantou e falou assim, olha, irmão, acontece o seguinte, que Deus, se Ele atendesse o seu pedido de você sair, Ele estaria se contradizendo, porque Ele cumpriu o seu primeiro pedido. Então, Ele tinha que manter firme a decisão dEle. É sério, com Deus não se brinca. Tanto é que Ele fala que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Se Deus me deu aquela bênção, eu não poderia ter jogado fora. Eu aproveitei. E por incrível que pareça, irmãos, duas coisas que não eram para acontecer na minha vida, no serviço ativo, aconteceram. Eu fiquei pensando, Deus, eu não mereço isso, por que veio acontecer? Aí, voltando lá atrás, antes dos meus 20 anos, dentro daquele trem, parecia que tinha alguma coisa falando comigo, não parecia ser eu. Ó, lá atrás, ó, você me pediu uma coisa lá e agora eu estou cumprindo. Não é nem por merecimento não, mas é a minha palavra. Louvado seja Deus. Então, sempre existe na nossa vida decisões e escolhas. Isso é válido para os jovens, principalmente, viu, jovens? Viu, jovens? Todos aqui são jovens, aqui não tem velho, viu? Aqui não tem velho. Eu falo, Senhor, me leve antes de eu ficar velho, por favor, porque ser idoso já é complicado. Velho, então, não quero ser, eu quero ser sempre idoso. Então, preste atenção no que vocês vão escolher, do que vocês estão decidindo hoje, tá? E do que vocês estão escolhendo. Pense para mais tarde não ver depois se queixar com Deus. É lógico que a gente tem que buscar socorro nele mesmo, porque às vezes complica. Amados, nós vemos dentro da palavra de Deus várias vezes duas opções. Uma dessas que nós lemos em Deuteronômio, vida, o povo ia viver bem ali na terra prometida, uma vida tranquila, teria seus dias prolongados, seriam abençoados. Ou eles teriam a morte prematura. Aqui não vamos discutir se era morte, segunda morte, ou morte física, biológica, não sabemos. Mas uma coisa, essas opções que Deus deu para o povo, é porque Deus deu várias orientações para o povo seguir. E uma delas é amar a Deus.
se achegar a Ele, buscar Ele. Amar a Deus não é simplesmente o homem fazer parte de uma organização religiosa, não. Amar a Deus não é só cantar e louvar a Deus e adorar a Deus. Amar a Deus não é pegar sua Bíblia e vir todo feliz para a igreja e sentar no banco assistir o culto. Amar a Deus, amados, é muitíssimo mais do que isso. Amar a Deus é fazer a vontade dEle, é contar sempre com Ele nos momentos difíceis e nos momentos alegres, de felicidade, de fartura. É todo momento. É comum nós perguntarmos às pessoas como vai. Eu estou bem, graças a Deus. Interessante. Só se lembram dele quando estão bem. Aí quando não, é só queixa, 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 queixa. A mente do homem é muito complicada. Deus fez tudo certinho ali, ó. Segue por aqui, meu filho. É por aqui que você tem que ir. Ah, mas Senhor, mas eu acredito que por aqui é melhor. É por isso que Jesus falou assim, olha, lá em Mateus, agora não me recordo o versículo, ele fala, olha, aquele que quiser achar sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder por amor de mim, achá-la-á. As pessoas querem, hoje em dia, amados, o caminho mais fácil para chegar nos céus. A primeira vez que eu preguei aqui depois dessa pandemia, foi sobre almas cativas. As pessoas que entregam o seu destino, a sua alma, a organizações religiosas, à igreja, a pastores. Porque assim, ele não tem aquele compromisso de decidir o que ele vai fazer depois que partir daqui, porque alguém já decidiu por ele. Alguém já decidiu por ele. Então, basta ele participar daquelas reuniões que está tudo resolvido, ele se sente em paz com Deus. Mas a palavra de Deus diz que não é bem por aí, não. E ele apresenta também dois caminhos. Lá em Mateus 7, de 13 e 14. Ele fala de dois caminhos. O caminho largo, aquele espaçoso. A gente até podia fazer aqui como se fosse uma prova, para a pessoa marcar um X. Essas duas opções, né? Quando Deus fala do caminho largo, espaçoso. Eu quero crer, amados, que esse caminho largo e espaçoso é o caminho da mentira, o caminho do engano, o caminho das vãs filosofias, o caminho das religiões, que muitos pensam que, estando na religião certa, ele está salvo, organizações religiosas, né? Veneração de santos. Veneração de santos é um caminho. Ou de santa também. E a tradição religiosa da família é triste, amados. Meus pais eram, eu também sou. Eles esquecem e nós falhamos de mostrar para esses nossos amigos, quem pensam assim, que cada um vai dar conta a Deus de si próprio. O pai não vai dar conta de mim, não, e eu não vou dar conta dos meus pais, não. Eu vou dar conta assim, se eu deixar de pregar para eles a palavra de Deus, o Evangelho. É triste quando a gente fala que a pessoa precisa aceitar o Senhor Jesus Cristo e ser batizada, mas eu já fui batizada. Aí a gente fala, mas como? Uma criança, ela não tem consciência de pecado, então não tem efeito.
O que foi que João Batista falou? Vá, produza fruto de arrependimento e vem que eu batizo. Criança vai se arrepender de quê, gente? Não tem sentido. Então precisamos orar por essas pessoas para que o Espírito Santo abra a mente, o coração dessas pessoas para entender que religião não salva. É o caminho da mentira, do engano que Satanás tem cegado muitas pessoas. E depois Jesus fala do caminho estreito. O largo leva a pessoa para a perdição. Lá o texto fala. Não sei o que estou falando, não. Muitos entram por ele e vai para a perdição. E fala do caminho estreito. Amados, sabe por quê? Eu entendo muitas vezes as pessoas que não querem ser evangélicas. Porque exige sacrifício, exige renúncia aos prazeres do mundo, aos prazeres da carne, exige que nós sejamos diferentes, exige que nós adotemos a identidade de Cristo. E isso não é fácil. E muita gente lá fora, muito ímpio, vê isso em nós. Gente da igreja que carrega a Bíblia, fazendo coisas que dão mau testemunho. Então eles pensam sou melhor do que eles conhecem, estão carregando a Bíblia, estão fazendo o que a gente faz. O crente tem que ser diferente, porque no céu o fardo do pecado tem que ficar para trás. Quem viu o peregrino aqui sabe disso. Então tem muito crente dando mau testemunho. Muito mau testemunho. E aí desestimula aqueles que gostariam de aceitar. Ser crente igual aquele, ser crente igual aquela. Eu prefiro ficar do jeito que eu estou. A minha igreja que é a certa, porque está todo mundo igual, todo mundo nivelado. Já tem quem interceda por nós. Eu estou em paz com Deus. Às vezes a culpa é minha, às vezes a culpa é sua. Aí vem essa parte estreita, a renúncia, é o caminho que tem que ser falado a verdade, é o caminho que Jesus falou que nós seríamos rejeitados, é aquele caminho que Jesus falou que nós teríamos aflições, diferentemente dessas igrejas que pregam que a gente tem que ser empresário, que a gente tem que ser rico, que a gente tem que ter casa, barco, moto e não sei mais o quê, empregados, empresas. A Bíblia não fala isso, não. A Bíblia prega os espinhos. Ela diz que nós teremos lutas, sim. É por isso que eu agradeço sempre a Deus pelas lutas e pelas vitórias. Tem um determinado presidente aí que eu votei nele, porque eu ouvi dizer que ele iria perseguir a igreja. Eu falei, vou votar nele. Ele vai perseguir a igreja vai se animar a pregar, porque aí a gente vai ver quem é o crente de verdade. Vai fazer uma varredura, uma limpeza na igreja. Ele não perseguiu a igreja, prejudicou muito o Brasil, né? E agora nós estamos aí recebendo os resquícios do que ele andou aprontando. Mas a igreja precisa sair da inércia. Agora eu estou salvo, glória a Deus por isso, estou em paz com Deus, já aceitei Jesus, já arrependi dos meus pecados. E o amor ao próximo, porque amar a Deus, amados, envolve amar o próximo também. Amar a Deus sobre todas as coisas e até o próximo como a ti mesmo. Eu não posso amar a Deus se eu não amar o meu semelhante. Eu tenho que amar o meu semelhante. Eu tenho que falar de Jesus para ele. Eu tenho que ser ousado.
medo de perder a amizade. Ah, mas se eu falar, ele vai ficar chateado comigo. Mas eu não vou falar não, porque ele já tem a sua religião. Gente, ora a Deus, procura na palavra de Deus que Ele vai te dar uma brecha para você falar. Amados, eu passei por uma outra experiência aqui que vale a pena contar para os irmãos. É proibido pregar fora do local e a hora, pregar para as pessoas nas Forças Armadas. Ah, proibido, né? Deixa estar. Sabe o que eu fazia? Eu fazia um questionáriozinho e distribuía para as pessoas, não na hora de serviço, nas horas de lazer. Está aqui, ó. Vai ter um prêmio para quem acertar. Aqui é como é que a gente fala? O maior número de questões. Para quê? Gente que nunca tinha pego numa Bíblia, corria atrás da Bíblia. Procurava o crente mais próximo da sua casa, da sua família, para ajudar na resposta. Assim eles tinham contato. Em vez dos irmãos irem a ele, eles iam atrás dos irmãos, liam a palavra, e eu não tinha problema nenhum. Tudo bem que eu fui perseguido, tive problema sério com isso, fui punido, não por causa disso, por causa de outras coisas que eu fiz ou não fiz, porque foi injusto. Eu fui acusado falsamente, fui punido, tá? Mas isso é outra história. Mas não teve nada a ver com essa minha questão de divulgar a palavra de Deus de uma forma lúdica, né? Agora eu estou querendo aprender a pregar o Evangelho pelo WhatsApp. E eu descobri no aplicativo da Bíblia, amados, que a gente pode enviar por texto, por imagem e por áudio. Então tem uma pessoa que todo dia lá do Rio de Janeiro manda para mim, todo dia manda mensagem para mim, mas não mensagem escrita, né? Essas que pega aí já prontinha, já no celular. Aí sabe o que eu faço? Como eu sei que a pessoa não tem tempo de ler a Bíblia e também não se interessa, eu mando áudio. Antes eu mandava o texto, né? Para ela procurar. Ah, não tem tempo, por causa disso. Então vai, o áudio, vai. Qualquer lugar ela pode ouvir. Amados, nós precisamos apressar a volta do Senhor Jesus Cristo. Que as pessoas só têm duas opções. E nós vemos que poucas estão procurando a melhor opção. Não estão decidindo escolher a melhor opção. Porque diz que o maligno ele vai matar, roubar e destruir. E ele tem cegado o entendimento de muita gente. E nós sabemos disso e não estamos fazendo nada. Precisamos fazer alguma coisa. Nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos, a gente precisa sair da inércia. Que crente tem sido nós, amados? Deus ele tem dado opção para mim, para você e para os outros. Não vamos ser egocêntricos, egoístas de ficar com essa salvação só para nós. Aí depois tem outras opções aqui, duas portas, no mesmo texto. Alarga. Alarga. Essa porta é aquela porta que o diabo abre para todo mundo. Amado, a gente tem que tomar cuidado quando Deus abre uma porta para nós, ou quando se abre uma porta para nós. A gente tem que saber se foi Deus que abriu. Nós temos que consultar Deus. Senhor, abre uma porta para mim, mas será que Deus quer que eu entre nela? Às vezes as facilidades podem trazer problemas para a gente no futuro. Pensem nisso. Porta larga é a porta que conduz à perdição. E tem a porta estreita. A porta estreita é melhor. Você vai entrar prensadinho ali, apertadinho, mas você entra. E essa é a porta das ovelhas, daqueles que seguem Jesus.
Só entra pela porta estreita aquele que ouve e segue a voz de Jesus Cristo. Que tipo de voz você tem ouvido, meu querido? O que você tem ouvido? Quem você está seguindo? Que porta você está entrando? Pense nisso. Pense nisso, você está na porta larga ou na porta estreita? Jesus falou, eu sou a porta. E a porta estreita. Não é fácil. Não é fácil. Quantas e quantas pessoas que ouvem a palavra de Deus, ouvem as boas novas de salvação, ouvem a pregação da palavra de Deus, tem uma vontade muito grande de se converter, mas fica pensando no que ele vai estar deixando para trás. Igual aquele jovem rico, né? Ele amava mais as riquezas, né, do que a alma dele, perdeu a alma por causa da riqueza. E tem acontecido com muita gente assim, mas se eu aceitar Jesus Cristo, eu vou contra a tradição da minha família, que toda a minha família é dessa igreja que eu faço parte, eu vou contrariar a família. Eu não vou não, porque, poxa, eu gosto tanto de fazer isso, aquilo, outro, e aí não vai dar, não vou poder fazer mais. É uma pena, é por isso que a gente tem que orar, a gente tem que falar e deixar que o Espírito Santo de Deus fale no coração dessas pessoas. Mas é preciso que alguém fale. É preciso que alguém fale. Porque se Deus deu a gente para pregar e não mandou os anjos para fazer essa parte de evangelizar as pessoas, somos nós que temos que fazer, não tem outra opção não. Eu fico pensando, amados, quando alguém fala assim, Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia. Essa expressão tem me incomodado um pouco. Por que eu vou agradecer a Deus por mais um dia que Ele me deu? Eu tenho que pensar assim, de noite, não pela manhã. Porque se eu acordei hoje é porque Deus me deu essa oportunidade de passar mais. Mas um dia para quê? O que eu vou fazer? É só para desfrutar o dia? Para viver mais um dia aqui na terra? Valeu a pena? Eu evangelizei nesse dia, falei de Jesus para alguém? Orei por alguém? Fiz alguma coisa por alguém? Então, o que adiantou? O apóstolo Paulo falou que morrer para ele era lucro. Então, não vejo muito sentido. Eu agradeceria a Deus, sim, por mais um dia, se eu falasse de Jesus para alguém. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor hoje me deu a oportunidade de falar do teu amor para alguém. Aí sim valeria a pena agradecer. Senão eu vou deitar na minha cama e falar, Senhor, eu tive uma oportunidade, mas não falei de Jesus para ninguém. O WhatsApp está aí, o vizinho está ali, tem tantos meios de eu falar do amor do Senhor para os meus amigos e eu estou perdendo meu tempo. Aí nós temos alguns exemplos de pessoas que tomaram decisão e fizeram uma escolha. Eu quero lembrar aqui de uma rainha chamada Vasti. Está lá no livro de Esther. O rei já chapadão lá, não de drogas, mas drogas lícitas, né? Cheio de vinho na cabeça, todo alegre. Quis exibir a mulher dele, que era muito bonita, né? Muito bonita. Eu vou exibir minha mulher para os meus amigos aqui. Mandou 7 eunucos ir lá buscar a mulher dele. Ela falou, não vou. Deu um não bem taxado, não vou. Ela perdeu todos os privilégios de rainha. Mas sabe o que aconteceu com isso tudo?
Deus abriu a porta para a rainha Esther salvar o povo dele. Então foi um não que beneficiou o povo de Deus. Eu não sei, não vou aqui ficar discutindo, esqueci a palavra agora, querendo dizer por que aquela mulher, Vasti, disse não. De repente ela não quis ser alvo de exibição, né? Como um objeto, aqui ó, minha mulher aqui ó, nem imaginamos o que o rei poderia fazer ali, mas ela não quis. Mas isso não foi ruim para o povo de Deus, foi bom. Até hoje tem uma festa chamada Purim, para celebrar, os judeus celebram todo ano nas suas sinagogas a festa, porque Deus deu esse livramento para o povo. Eles leem o livro de Esther e comemoram essa data. Então, ela tomou uma decisão e escolheu dizer não para o rei. Amados, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. É difícil, muitas vezes, a gente dizer não para o pecado. É complicado. A gente tem que prestar atenção nesse detalhe. Dizer não ao pecado, dizer não ao mundo, dizer não àquilo que desagrada a Deus. Outra decisão também de um homem que fez uma escolha. O povo estava todo se complicando lá, com deuses, idolatria. Josué foi o homem que Deus chamou para substituir Moisés na condução do povo à terra prometida. Ele reuniu o povo e falou: olha, vocês escolhem quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Nós estamos fazendo igual José? Será que eu estou fazendo igual José, servindo ao Senhor? Como eu estou servindo ao Senhor? O que é servir ao Senhor? Já pararam para pensar nisso? Você está servindo ao Senhor? Como você está servindo ao Senhor? Ah, mas eu creio que Deus existe. E daí? O diabo também crê. Ah, mas eu não faço mal para ninguém. E daí? A palavra de Deus diz que todos são pecadores e separados são da glória de Deus. E aí? Daí você não fez nada de relevante para mostrar como você está servindo a Deus. Você tem obedecido a palavra dele? Como você tem demonstrado seu amor por ele? Porque a palavra de Deus diz ali que a gente precisa fazer a vontade do Senhor. Não aquilo que dá na nossa cabeça, é a gente fazer o que a gente acha, o que é o melhor para nós. Não, tem que fazer o que é melhor para Deus. Para Deus. Outra decisão de escolha que eu achei legal aqui foi Maria, irmã de Marta. Marta estava lá, ocupadíssima, andando para lá e para cá, e ia e preocupada com o serviço da casa, e faz isso, faz aquilo, estava com visita na casa, e vamos fazer coisa e tal, tem que fazer o cafezinho, e de repente vou preparar alguma coisa legal para ele comer, porque nós somos amigos dele. Senhor, manda ela vir me ajudar. Olha, Marta, você anda ansiosa, preocupada, para com isso. Uma só basta para fazer isso. Olha, a tua irmã aqui escolheu a melhor parte, tá bom? Fica tranquila. Nós, muitas vezes, lemos esse texto e achamos que realmente Marta fez uma coisa legal, Maria fez o melhor, escolhendo estar ao pé de Deus. Mas muitas vezes, meu amado, nós nos colocamos no lugar de Marta também. Não damos tempo para Deus. Às vezes nós temos preguiça de ler a palavra, de estudar a palavra, de procurar fazer as coisas de Deus, de ouvir Deus. Nós queremos ser ouvidos,
através das nossas orações, mas nós queremos escutar o que Deus tem para falar para nós através da sua palavra. Maria tomou a decisão correta, ficou ali aos pés do Senhor para ouvir dele. Oh, meu Pai do céu, é muito gostoso ouvir Jesus. Muito gostoso. Não tem coisa melhor. E ela escolheu a melhor parte. Ela decidiu escolher a melhor parte. Nós falamos sempre aqui de duas opções, né? Para descontrair um pouquinho aqui, eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo. Só para descontrair. Eu estava no consultório odontológico preenchendo uma ficha de anamnese. Umas 30 questões, misericórdia. Mas só que lá eram 3 opções. Sim, não e não sei. Eu tinha que colocar uma dessas 3 respostas. Sim, não e não sei. 3 alternativas, né? Uma delas que me chamou a atenção foi que uma das perguntas estava assim: você tem distúrbio psicológico? Eu botei, não sei. Eu contei isso para minha mulher, ela ficou chateada comigo. Não, por que tu fez isso? Eu falei, eu não sei. Porque se eu falo que não tenho, eu não tenho como provar, não tem diagnóstico. E se eu falar que eu tenho, eu também não tenho nenhum diagnóstico, que eu tenho problema psicológico, distúrbio. Não sei. 3 opções. Mas para Deus não tem 3 opções, não. Só tem o sim, sim, não, não. Ou é ou não é. Ou você é salvo ou você não é. Ou você foi escolhido por Deus ou não foi. Entendeu? Ou você faz a vontade de Deus ou não faz. Ou você ama a Deus de verdade ou não ama e só fala o nome dele, por falar, por tradição. Entendeu? 3 opções que eu tive lá, botei. Não sei. Aí eu podia, né? Porque eu não sei mesmo. Distúrbio psicológico. Talvez eu até tenha, mas não tem como provar, né? Amados, agora tem uma coisa aqui que é muito importante você ficar sabendo, amigo. Você, somente você, é que pode decidir, escolher onde você irá passar a sua eternidade. Onde a sua alma vai passar a eternidade. Esse corpo aqui vai voltar, o seu corpo vai voltar para o pó. E a sua alma vai voltar, o seu espírito para Deus e a sua alma, você vai decidir. Deus já deu toda a oportunidade para você. Agora você é que vai decidir escolher se você aceita ou não aceita, porque Deus não quer que ninguém entre no céu obrigado. Deus não quer que ninguém entre nele porque só tem medo de ir para o inferno. Deus não quer, não. Ele quer que você vá por amor a Jesus e porque você entende que você é um pecador e que precisa ser salvo. Não tem mistério nisso. Por quê? De repente você é um daqueles que pensa que você está numa sinagoga e o rabino tem o poder de te salvar. Porque ele é o líder seu. O rabino não salva ninguém. O padre não tem poder de salvar ninguém. Pastores não salvam ninguém. Bispos não salvam ninguém. Os papas não salvam ninguém. Os filósofos, por mais bonito, eu gosto de filosofia. Eu até tentei fazer filosofia. Mas saí lá da UFSC para ir para Castelo Branco, naquela época, nos anos 90, misericórdia. Abandonei o curso, fui jubilado. Filosofia não salva ninguém. Os gurus, por mais que ele tenha palavras bonitas e sábias, os gurus não salvam ninguém.
A ciência não salva ninguém, o pai e a mãe não salvam ninguém, apóstolos não salvam ninguém. Deus não deu esse poder para ninguém, não. Deus só deu poder para Jesus. Só tem essa opção. Não tem outra. Só tem essa opção. Aí você que decide escolher ou não escolher Jesus ou não. Ninguém mais pode fazer isso por você. Porque Jesus, ele sintetizou todas essas opções aqui no capítulo 14 de João, no versículo 6, quando ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ele não fala vai não, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O próprio Jesus fala isso para nós, está registrado. Só Jesus. Aqui não tem 2, 3, 4 opções não. Missa não salva, a mãe de Jesus não salva, oração não salva, ser bonzinho não salva. Só Jesus, através do nosso arrependimento, da nossa confissão dos pecados e aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Romanos 3:23 diz que todos os pecados e separados estão da glória de Deus. Se você quer o perdão de Deus, se você quiser ter paz com Deus, se você quiser ter a vida eterna, Jesus é o único meio, é a única opção. Agora, amado, você decide o que você quer escolher. Que o Espírito Santo de Deus esteja falando profundamente o seu coração e você medite isso ainda hoje. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia de salvação para você. Abra o seu coração para Jesus. Aceite-o como seu Senhor e Salvador da sua alma. Que Deus esteja nos abençoando e a você também. Amém? Vamos orar ainda mais uma vez? Deus bendito, Pai eterno. Muito obrigado, Senhor, pela tua mensagem. Ó Pai, que nós sejamos, Senhor, cumpridores da tua palavra, não somente ouvintes, ó Deus, e conhecedores, mas cumpridores. Ó Deus, aqueles que ainda não têm uma experiência de salvação na pessoa do Senhor Jesus, que o teu Santo Espírito possa estar falando profundamente a esses corações. Nós te rogamos, Senhor, que nós sejamos mais diligentes, zelosos em fazer a tua vontade, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por essa tão grande salvação que o Senhor nos concedeu na pessoa do teu Filho, naquele sacrifício da cruz ali, Senhor, quando ele morreu, derramou seu sangue pelos meus pecados. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus.